7 de dezembro, às 21 horas, está rolando essa live aqui e agora é ao vivo. Mas pode ser que você me veja depois, quando for o melhor momento para você, não é? Meu nome é Elaine Burgarelli, eu sou a criadora do Instituto Sente. Esse instituto que existe já há mais de 6 anos, trabalhando com coaching de vida, coaching de carreira, mentoria ao varejo. Eu vivenciei os últimos 25 anos como executiva na área de compras e trabalhei com planejamento, desenvolvimento de produto, coleções, venda, compra, área de loja e tenho conseguido nesse meu trabalho trabalhar com desenvolvimento de coleções com um olhar para a empresa, para o negócio e isso tem dado muito certo, ajudando o empresário a pensar no seu negócio, como ele pode crescer, como ele pode expandir, como é que ele olha para a sua visão, sua missão, seus valores, como é que ele olha para as suas áreas internas. Trabalha o profissional dentro da melhor possibilidade de carreira, né, para esse profissional, estando no lugar certo, na hora certa, para poder dar um melhor resultado de si para a empresa, né? Através do coaching de carreira e o coaching de vida, a gente olha para a sua existência, o seu propósito, o que é que faz sentido para você. E os processos de coaching têm dado muito certo, porque trabalha para que você existe, né? Para que todo dia de manhã você sai da sua cama. Você dedica tantas horas para a empresa, então você tem que estar feliz nesse local, tem que fazer sentido para você estar lá, né? Então, hoje eu escolhi falar com vocês sobre como deixar de ser invisível, né? Oi, Patrícia Lira, tudo bom? Mamãezinha do ano, querida. Tudo bem aqui. Então, eu sei que talvez você não assista aqui ao vivo e assista depois, muita gente me assiste depois, porque a live fica gravada aqui na minha página do Instituto Sente, depois vai para o YouTube também. Você consegue acessar o YouTube lá pelo meu site www.institutocente.com.br. Lá tem o ícone do YouTube. Clica lá, se inscreve no meu canal para eu poder gravar o meu nome no canal, né? Canal do Instituto Sente. Oi, Sandra, tudo bom, prima? Então hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto que talvez para você faça muito sentido, que é saber sobre como deixar de ser invisível. Você também é linda, prima. Patrícia Lira também é linda, todas lindas, né? O ED, que cuida da minha parte de visual, não merchandising, mas o visual do site, do Instagram, ele fala assim: você fica dando boa noite para as pessoas, bom dia para as pessoas. Depois sai tudo no vídeo. Eu falo, mas eu gosto de saber que elas estão comigo, né? Faz bem ter companhia. Então, vamos lá. Vamos de novo. Meu nome é Elaine Burgarelli. Sou a criadora do Instituto Sente, onde eu promovo coaching sistêmico. Coaching sistêmico é o coaching que trabalha o coaching, a PNL, que é a programação neurolinguística, e a constelação sistêmica familiar. Então, nos processos de coaching, de carreira, de vida, coaching para executivo, né, na mentoria para as empresas de varejo, e eu acabo colocando um pouco dessas três histórias, né? Quando eu entendo que é o coaching, eu aplico o coaching. Quando eu entendo que é a constelação, eu aplico constelação. Quando eu entendo que precisa trabalhar a questão das crenças, a questão de como você olha para a sua história, como é que você afirma, né, que você acredita nas coisas. Se for uma crença que não te fortalece, que pelo contrário te coloca para baixo, que faz você se movimentar para realmente provar que naquela crença você tem razão, a PNL entra para isso, para modificar exatamente isso, para criar uma nova crença, um novo significado. Então, se você ainda não passou por um processo de coaching, vem para cá. Excelente ideia para começar o ano, para fazer sentido para você, assim como a constelação. Olha para o seu sistema familiar e o que é que está em desordem, quem é que está excluído, né, nesse sistema, o que é que faz sentido para você. Hoje, o tema de invisibilidade me chama a atenção através da dona Helena, que era uma grande participante da indústria Berlan de tecidos.
E ela foi para o TED Talks no ano passado, se não me engano, ano retrasado, falar sobre a invisibilidade, né? Ela hoje tem acho que 75 anos e descobriu a vida tem 2 anos. Ela trabalhou a vida inteira para descobrir nos 2 últimos anos que ela tinha sido até então invisível. Todas as pessoas a conheciam no ramo têxtil, todas as pessoas se envolviam com ela, mas talvez ela não se envolvesse com ela mesma. Quantas pessoas que você conhece, ou talvez você seja, ou você se sinta invisível, não é mesmo? Talvez uma mãe se torna invisível. Vocês que são mães, né, Patrícia e Sandra, que são mães que convivem com outras mães, vocês sabem, né, que quando o filho nasce a gente deixa de ser quem a gente é. A gente não é mais Elaine, mais Sandra, mais Patrícia. A gente é a mãe da, ou a mãe do, e ninguém fala o nosso nome mais, né? Nós só somos as mães. E é uma delícia ser isso, ser chamada assim, mas a gente também deixa de ter o nome, né? É muito engraçado isso. Um pai também pode se tornar invisível, né? Oi, Ana Clara, tudo bom, minha querida? Você também pode ser um colaborador onde você trabalha, na empresa que você trabalha, você também pode ser invisível, você também pode se sentir invisível. Você também pode passar 12 horas nessa empresa e se sentir invisível. Não fazer sentido você estar lá dentro. Você faz as coisas, talvez faça até com muito amor, mas não é percebido, não é visto, né? Mas também muitos doentes mentais, muitos depressivos são invisíveis, se tornam invisíveis. E eu vi uma história ontem no Facebook do Felipe Beccari, que é um delegado que assumiu agora, ganhou como vereador. Ele resgata, né, animais, coisa mais linda, né, o trabalho que ele faz. E ele postou a foto de um cachorro que estava na estação de La Prudente do metrô, totalmente invisível. As pessoas até tropeçavam nele. Cachorro velhinho, todo dodóizinho, sabe? Tinha até lá uma cumbuca de comida e outra de água, mas as fotos que ele mostrou realmente era de um cachorro abandonado, um cachorro invisível. E se a gente faz isso com a nossa mãe, né? Se a nossa mãe pode se tornar invisível, se um colaborador pode se sentir invisível, se um cachorro pode se tornar invisível, imagina o que a gente não faz conosco mesmo. Você se sente invisível às vezes? Essa pode ser uma dor que você tem de se sentir invisível. Saiba que a sensação de ser invisível pode contribuir para diminuir o estresse. Sabia disso? Olha que loucura. A sensação de ser invisível pode contribuir para que você diminua o seu estresse. E isso acontece em cerca de 10% das pessoas. É verdadeiro, tá? Quando você está numa multidão e você não se sente à vontade, você pode imaginar que você é invisível. Você pode se sentir invisível. E você talvez tenha menos estresse nessa situação. Só que um grupo de pesquisadores, vocês sabem que eu adoro trabalhar em cima de pesquisas, né? De entender o que a neurociência traz de informação. E eu lá fui atrás para saber sobre a invisibilidade, como é que isso acontecia. E eu descobri que um grupo de pesquisadores da Suécia, lá em Estocolmo, na capital, descobriram que poderia ser criada uma ilusão, né, uma realidade virtual, uma ilusão, né, para o seu cérebro, que sendo criada ajudaria no tratamento da ansiedade social, né? Se as pessoas que convivem com muita gente, mas preferem se sentir invisíveis, têm um problema, né, uma depressão, têm uma ansiedade social, eles conseguiram, através de um grupo de 120 pessoas, né, 120 pesquisadores, olhando para essa ansiedade social, perceberam que se a pessoa achasse que ela era invisível, o estresse dela diminuiria. Então, saibam que ser invisível é uma vontade antiga que o ser humano tem, né? Não é de hoje que a gente quer ser invisível. A gente sempre vê desenho, a gente sempre vê filme. E desde lá, do começo da história, o Platão ele já trazia uma passagem que era de Giges.
E o Giges, Platão contava que Giges achou um anel, né? Ele era pastor, teve um terremoto, abriu-se uma cratera, ele entrou nessa cratera, encontrou um corpo, né? E achou um anel no dedo desse homem que estava morto. Ele pegou o anel e era de ouro, né? Saiu, foi embora e ficou com esse anel. E numa reunião dos pastores, para dar conta ao rei de como é que estava o rebanho, ele sentou para participar da reunião e lá, como estava, ele acabou mexendo o anel e de repente, puf, ele ficou invisível, porque ele viu que as pessoas mencionavam o nome dele, ele estava lá e ninguém via. E aí ele virava de novo o anel e o anel fazia ele se tornar visível novamente. E aí esse conto, depois eu conto numa outra live, mas só para vocês saberem, ele fala sobre o justo e o injusto. Quando você é invisível, quando você pode se tornar invisível, do que você está se escondendo, né? Quem é que faz parte de você que está querendo que não seja visto, né? E o Giges acaba se tornando rei até, por poder enganar os outros, enfim, é uma história bem interessante. Mas a invisibilidade também ganhou uma história científica do Herbert Wells no livro O Homem Invisível, onde para ele o Homem Invisível era um grande cientista maluco. Mas um outro famosinho também que adora a capa da invisibilidade é o Harry Potter, né? Quem já não viu o filme dele não sabe que ele gosta dessa capa da invisibilidade. Mas não é sobre essa invisibilidade que a gente está falando aqui hoje, né? Nesse estudo dos 125 pesquisadores, eles perceberam que se o cérebro percebe o corpo como sendo invisível, olha que louco, nossa mente é sábia. O cérebro também supõe que é verdadeiro eu ser invisível, que os outros também vão achar que eu sou invisível. Louco isso, né? Mas isso reduz o estresse e passa com que você não pense que é mais o centro das atenções. Você retira esse pensamento, né? Então, a ansiedade social, ela pode surgir em diferentes graus ao longo da vida e ocorre em cerca de 10% das pessoas, tá? Eles fizeram um experimento com pessoas e descobriram que se eles colocassem uma pessoa, uma situação de estresse social alta, na presença de plateia de desconhecidos, a frequência cardíaca dessas pessoas aumentava. O nível de estresse, consequentemente, também aumentava. Mas quando a pessoa tinha a sensação de que era invisível, né, quando eles provocavam essa sensação de visibilidade, o nível de cortisol, o nível de estresse diminuía, né? Tratamento para isso, a psicoterapia é o tratamento não medicamentoso mais comum para se tratar essa fobia social. E o trabalho costuma em acostumar o paciente a situações cada vez mais estressantes, usando realidade virtual e dando a ilusão de que ele é invisível, né? Então seria um primeiro passo para esse tratamento, baseado em realidade virtual. Esse grande cientista é o Gutterstam, lá em Estocolmo, na Suécia. Mas, finalizando esse estudo, eles descobriram que isso poderia ajudar pacientes cuja ansiedade vinha de emoções negativas, que essas emoções eram relacionadas ao seu próprio corpo, né? Olha só, como eu me vejo, eu me relaciono comigo mesmo, crio uma história de que eu preciso ser invisível para não ter que enfrentar aquilo que eu estou passando, que eu estou vendo. Olha como o ser humano é, né? O que a gente faz com a gente mesmo. Então, se você está de fato em sofrimento psíquico, pense que não é coisa da sua cabeça. Não é você quem está inventando isso. Isso é uma doença da alma. Eu, você, qualquer outra pessoa pode passar por isso. Então, pode ser que isso tenha se iniciado na fase da infância, né? Essa questão de ser necessária a invisibilidade. Para que você tivesse menos estresse com alguma situação que estivesse acontecendo. Mas tem uma história da Nicole Johnson, que é muito interessante, que ela começou a perceber que ela tinha que
pedir para abaixar a televisão. Depois ela disse que tinha que gritar para o filho abaixar o som da TV. E depois nem gritando mais funcionava. Ela acabou tendo que ir pessoalmente pedir para baixar o som da TV. Com o tempo, a Nicole Johnson também percebeu que, indo numa festa com o marido, ela disse que queria ir embora e ela ficou ali ao lado do marido dela, né, dizendo, então, vamos embora, né, já tá tarde, eu quero ir para casa. E ele mal escutava ela estava ali do lado dele. Ele nem sequer olhava para ela, né. Um dia ela foi levar o filho na escola, filho de 5 anos, e a professora perguntou, quem é essa que te trouxe? E o filho dela olhou assim para ela e disse, não é ninguém. E ela ficou super assustada com aquilo, né? Falou, meu Deus, o que eu estou fazendo para ser tão invisível assim? O que está errado? E aí, ela tinha uma amiga que tinha ido viajar e tinha chamado, né, ela e outras pessoas, outras amigas, para contar como é que tinha sido a viagem. E ela estava super empolgada porque ela é americana e essa amiga tinha ido para a Europa fazer essa viagem e ela queria saber, né, como é que tinha sido. Aí no dia que ela foi fazer esse encontro, ela vestiu um vestido qualquer, ela amarrou o cabelo num rabo de cavalo porque estava sujo, não deu tempo dela lavar, estava fazendo tantas coisas em casa, não se cuidou. E aí ela chegou nesse encontro e a amiga dela que viajou trouxe um presente para ela. Ela falou, nossa, eu ganhei um presente, que demais, ela lembrou de mim. E ela entregou para a amiga, né, ela ganhou dessa amiga um livro gigantesco, que eram catedrais mais famosas da Europa. Ela olhou para aquilo e falou, um livro sobre catedrais? E aí abriu o livro. E nesse livro tinha uma dedicatória que a amiga escreveu para ela. Com admiração, a grandeza que você vem construindo, mesmo quando ninguém vê. Né? E ela começou a olhar o livro e percebeu que as catedrais são obras gigantescas, que demoram muitas vezes mais de 100 anos para serem construídas. Ela encontrou uma passagem dentro desse livro, uma história, de um construtor, né, que estava fazendo um afresco, que são esses desenhos, são essas esculturas, essas imagens, e ele estava fazendo uma escultura meio que assim no canto do teto, e era um passarinho que ele estava colocando ali, né, como detalhe. E a pessoa passou por ele e falou assim, o que você está fazendo? Ele falou, estou colocando esse passarinho aqui, porque eu acho que é um detalhe importante. Ele falou, mas quem é que vai ver esse passarinho? O construtor olhou para ele e falou assim, Deus vai saber que eu fiz isso daqui, né? E a gente nunca sabe quem são os construtores das grandes catedrais. Você sabe o nome de algum grande construtor? De alguma grande catedral? Muitos desses construtores não vão ver a finalização dessa catedral. Eles vão participar do projeto, eles vão trabalhar nessa construção dessa catedral, mas possivelmente eles não vão usufruir dessa catedral. Porque se ela leva cerca de 100 anos para ser feita, você vai passar aí provavelmente 3 gerações, né, vendo essa catedral ser construída. E o que é importante não é saber quem é que viu, né, o construtor, mas o construtor saber que Deus está vendo o que ele está fazendo. Então, eu já viajei, graças a Deus, muito por esse mundão afora aí. Pude conhecer a Catedral da Paz da Sé, aqui em São Paulo. Foi um engenheiro alemão que construiu. Mas foi feita em menos de 50 anos, é uma igreja mais simples, né? É meio gótica, não é totalmente gótica, como a Catedral da Colônia, na Alemanha, maravilhosa. É a 5ª catedral mais alta do mundo. Dizem que lá foram enterrados os 3 reis magos. E ela levou 630 anos para ficar pronta. Imagina quantas pessoas, quantas gerações não passaram. A Milão, a Duomo lá em Milão, e em Barcelona, a do Gaudí, coisa mais linda, né? A Sagrada Família, ou lá em Paris, na Notre Dame. Todas essas catedrais são gigantescas.
são obras dos católicos, né? Para demonstrar a grandeza de Deus, segundo eles. E a gente não vai aqui julgar, mas se for falar sobre o ponto de vista da arquitetura, são maravilhosas. Mas são feitas por pessoas invisíveis, né? Você não sabe quem foi que fez essa catedral, você nunca vai saber. Então, se essa mãe se tornou invisível, amo corações, pessoal, adoro. Se essa catedral ficou invisível, imagina que foi porque provavelmente alguém não deu o valor para o construtor. Se essa mãe se tornou invisível, muito possivelmente ela não deu atenção àquele tripé que eu sempre falo, que é o olhar para você, o olhar para o próximo e o olhar para algo maior que você, que para mim é Deus. Não sei quem é algo maior para você, mas é uma força que está acima de nós, né? Uma força que está muito acima de nós. Então, que você perceba se você está sendo invisível e se essa sua invisibilidade tem a ver com você não estar se conectando com você mesmo. Permita-se, nessa sua invisibilidade, ser vulnerável e dizer e saber que se errar está tudo bem. Se você errar, você tem a chance de tentar de novo, né? Permita-se perceber se você está errando. E se você perceber isso, peça ajuda. Entenda, né? Como eu falei na outra live, que o estresse pode ser um amigo seu. A gente, quando está estressado, nós formamos os hormônios, né? Dopamina, para que você perceba o quão acelerado você está e o quando você está nervoso, você quer contar para alguém o que está acontecendo, né? E quando você conta para alguém o que está acontecendo, o estresse acaba te unindo com outra pessoa que entende o que está acontecendo com você. Você se abre, então por isso que o estresse pode ser seu amigo. Então fale, não guarde para você as suas dores, divida com outra pessoa. Seja vulnerável. Se está se sentindo invisível, você pode pedir ajuda, né, para terapia. Pode pedir ajuda para um coach. Pode pedir ajuda para uma consteladora. E a gente vai trabalhar com o maior amor de vida que a gente tem para salvar você dessa invisibilidade. Para entender com você lá dentro o que está acontecendo, que faz com que você queira se tornar invisível. O que faz com que você pense que, estando invisível, você está protegido. Os processos de coaching, processos de constelação, olham para essa invisibilidade e entendem com você o que é que está acontecendo e como é que você pode se sair melhor, como é que você pode respirar nessa situação, né? E aí eu descobri a história da Alexis Scott. A Alexis Scott tem um TED maravilhoso que ela fala sobre a invisibilidade. E eu vou contar para vocês a história. Veja se você se conecta com essa história. A Alexis, ela é negra. Ela diz que ela tem os 3 E's, né? Ela é educadora, ela é empreendedora e ela é engenheira. A mulher é perfeita, assim, estuda pra caramba, estudou muito na vida, mas olha o que aconteceu com ela. A Alexis é negra de pele, né? Como eu disse a vocês. E ela sofreu preconceito a vida toda dela. E o que ela percebia? Que as pessoas olhavam para ela, mas não viam. As pessoas sabiam que ela era formada, ou às vezes nem se davam conta. Ela se sentia invisível. E ela, uma professora de matemática extremamente inteligente, aquelas que desvendam cálculos, que pegam um algoritmo e dissecam, sabe? Muito inteligente. E um dia, numa aula de matemática, ela se apresentou para os alunos, ela é americana, e quando ela entrou na sala de aula e disse que ela era a teacher, né, a professora de matemática, os alunos olharam e disseram: "Você vai dar aula aqui?" Né? Devem ter pensado, como ela mesma diz, negra, dando aula de matemática. Mas um aluno foi lá e conversou com ela que tinha uma dúvida. Ela esclareceu para ele essa dúvida e ela sentiu assim no rabo de olho que tinha um outro aluno ali do lado dela. Ela tirou a dúvida desse aluno e o próximo
acabou não vindo falar com ela, foi embora. E ela viu que ali à distância o aluno estava, esse que não perguntou nada para ela, estava conversando com um amigo que havia vindo falar com ela para tirar dúvida com ele. E esse começou a explicar para o outro qual que era a dúvida dele, até que ele parou e falou assim, mas espera aí, eu não sou professor, você tem que conversar com ela é a professora. E o aluno falou, não, eu não vou conversar com ela, eu não quero tirar a dúvida com ela. Ele não aceitava ela como professora de matemática dele. E a Alexis aceitou essa exclusão. Ela entendeu aquela exclusão como verdadeira. Ela aceitou aquilo. E naquele dia, ela tinha começado a se tornar ainda mais invisível. Ela consentiu essa exclusão. Ela ouvia as amigas dizerem, os amigos dizerem, que ela tinha que assistir um filme chamado Estrelas Além do Tempo. Esse filme Estrelas Além do Tempo é um filme lindo. Não sei se vocês já assistiram, eu pude assistir. São 3 negras que trabalham na NASA. E a Katherine Johnson, a Dorothy Vaughan e a Mary Jackson. E elas são matemáticas extremamente inteligentes para trabalhar na NASA, né, gente? Imagina. Esse filme é do final de 2016, se eu não estiver enganada. Se não assistiram, assistam. Estrelas Além do Tempo, tá? Elas faziam cálculos para a NASA, para que as viagens espaciais acontecessem. Elas desvendavam como é que o super novo computador da IBM, que a NASA havia comprado, funcionava. Aquele computador, ele era gigantesco na época, né? Imagina, lá atrás, quando o homem nem tinha ido para a Lua. Só que para aquele computador funcionar, tinha que ter um ser humano por trás para poder fazer a inserção dos cálculos, a inserção dos algoritmos, para poder calcular a distância da Terra para a Lua, da Lua para a Terra, da órbita. E essas 3 pessoas de pele negra é que transformaram a NASA em algo confiável. Elas é que ensinaram o computador da IBM a raciocinar. E quando as pessoas assistiram esse filme, elas achavam que a Alexis teria que assistir o filme porque era a cara dela, porque essas protagonistas do filme também eram invisíveis, né? Ela relutou muito para assistir. Imagina, nesse filme, só porque elas eram de pele negra, elas tinham que usar um banheiro dos negros que ficava meia hora do escritório. Era um absurdo isso. E a Alexis, quando foi assistir esse filme, ela disse que chorou copiosamente na saída do filme. Ela falou que ela devia ter ido assistir antes. Ela chorou muito dentro do carro, porque tocou demais no ser dela, né? Tocou demais dentro dela. Porque ela se viu na história. Aquilo tocou fundo o coração dela. Porque lá no filme ela percebe, né, que elas também se sentiam excluídas, mas elas fizeram algo diferente disso. Isso chamou a atenção da Alexis, porque ela ficava se perguntando, como é que eu não conheço essa história? Essa história é real e como é que eu não sabia dela? E aí ela tomou uma decisão na vida. Ela falou, eu vou procurar mais estatísticas sobre mulheres negras. Na área que ela chama de STEM, que são siglas em inglês. O S de carreira da ciência, o T de tecnologia, o E de engenharia e o M de matemática. STEM. Essas 4 profissões, ela quis entender, já que ela tinha... algumas delas, né? Como é que as mulheres negras se colocavam nessa estatística dessa área de ciências, tecnologia, engenharia e matemática? Como é que as mulheres negras estavam nesse mercado? Ela descobriu que apenas 2% dessas mulheres eram pertencentes a essas 4 áreas. 2%, imagina. Os homens, eles tinham muito mais participação, né, nessa pesquisa. E ela depois viu uma outra de escoteiras, dizendo que as escoteiras, se fossem olhar para o futuro, 57% das escoteiras não consideravam estar nessas áreas de ciência, tecnologia, engenharia ou matemática.
sequer apontavam que queriam saber sobre matemática. E ela ficou intrigada, falou, puxa, por que essas mulheres não querem saber dessas áreas? O que está acontecendo? E ela percebendo essa questão, ela foi trazida para um pensamento de uma ação que aconteceu quando ela estava na 7ª série. E era uma prova de biologia. E ela estudou muito para essa prova de biologia. Tanto que quando a prova aconteceu, ela tirou 10 na prova. E quando veio o resultado, o professor olhou para a nota, olhou para ela e falou, você tirou 10? Ela falou, tirei, eu estudei muito para tirar 10. Aí ele olhou e falou assim, vamos refazer esse teste? Eu acho que está errado. Ela ficou super chateada, mas foi lá, fez de novo a prova e que ela tirou? Outro 10. O professor continuou intrigado com aquilo, ele não acreditava na capacidade dela. E ela ali sabia que tinha estudado, sabia que tinha se dedicado, se ela fosse fazer de novo a prova, ela ia tirar um terceiro 10. Mas sabe qual foi a opção dela naquele momento? Ela aceitou ficar invisível. Ela aceitou que ela poderia ter 2 tipos de pensamentos. O primeiro pensamento foi, se eu estudei, eu me preparei, se eu tirei 10 2 vezes, então eu tenho que me orgulhar disso. Só que ela escolheu vivenciar o segundo pensamento, que é, se a minha inteligência sempre vai ser questionada, se eu sempre vou ser desafiada a provar que eu posso, que eu tenho capacidade, eu agora escolho não provar mais nada para ninguém. Eu vou deixar de lado isso. Eu não vou ficar mais estudando tanto. Deixa eu ser mais ou menos, deixa eu ficar na média, deixa eu ser uma pessoa morna, né? Nem quente, nem fria. Você é uma pessoa na média, você é uma pessoa morna. E aí não vai ter mais problemas com esse tipo de situação. E ela sofreu muito, optando pela exclusão, optando pela invisibilidade. Só que ao passar do tempo, ela percebeu quantas garotas não deviam estar se sentindo, né? Quantas garotas não deviam estar passando pela mesma situação que ela. E ela tomou de novo uma segunda decisão, depois de anos sofrendo isso. Como é que eu quebro isso? Como é que eu quebro esse ciclo da invisibilidade? Como é que eu faço com que essas mulheres, que sejam apenas 2% das mulheres negras que trabalham nessas 4 áreas, ciências, tecnologia, engenharia e matemática, como é que eu faço que essas pessoas se orgulhem de ser quem elas são? Que essas pessoas deixem de ser invisíveis? O que eu devo fazer? E aí ela percebeu, pessoal, que ela devia de olhar para si mesma. Que ela devia parar e dar atenção para ela mesma. Se permitir olhar para dentro. Que ela pudesse se aceitar e que ela pudesse dizer, eu me importo, isso que eu falo importa, o que eu sei importa. Ela trouxe 3 grandes verdades, né, para ela. Que para quebrar a invisibilidade, como você pode deixar de ser invisível, primeiro, seja ousada. Segundo, abrace. Eu vou contar o que é que você tem que abraçar. Terceiro, não tenha medo. Então, desafia o outro. Desafia você mesma. Seja ousada. Não aceite uma resposta mais ou menos. Não aceite uma resposta invertida. Raciocine. Observe se a sua resposta não vai atingir negativamente ninguém, principalmente a você. Se o seu embasamento for correto, se for uma virtude colocar a sua palavra, se você vai expor o seu talento, abusa dessa coragem. Seja ousada. Seja ousada com você mesmo. Seja ousada com o outro. Assuma quem você é. Assuma que você é quem você é. Que você sabe aonde você pode chegar. Que você estudou para estar onde você está. Quando você receber um elogio, aceita esse elogio. Eu digo a você que durante muitos anos da minha vida, eu recusei elogios. Muitos anos da minha vida, eu fiquei sendo uma pessoa morna.
Para mim, durante muito tempo, eu aceitei ficar de lado, ficar numa situação que eu sabia que podia dominar, né? Onde eu estava, e eu escolhi não fazer isso. E hoje, trabalhando com o coaching, né, sistêmico, olhando para o coaching, a constelação e a PNL, trabalhando com a terapia da constelação, fazendo uma mentoria, eu percebo que eu agora estou preparada para assumir outras posições. Eu abri mão de uma vida executiva de 25 anos na área de compras para seguir essa vida de coaching e de mentoria, porque isso verdadeiramente me faz feliz. Hoje eu tenho certeza que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa quente, que eu traduzo o que eu sinto, que eu vivo pelo que eu acredito. Porque é um desafio estar aqui na sua frente falando tudo isso para você e não vivenciar isso no meu dia a dia. Então eu luto contra mim mesma para poder evoluir, para poder fazer algo de diferente. E foi isso que a Alexis percebeu. Que você pode ser bonita sim, você pode ser inteligente sim. Você pode ser magra e você pode ser linda. Você pode ser negra e pode ser linda. Você pode ser gordinha, gorda e pode ser maravilhosa. Pode ser tentadora. Então você pode ser quem você é, sem medo. Assuma você. Não precisa também ser tudo isso ao mesmo tempo. Escolha pelo que você quer lutar, pelo que você quer ser, mas não precisa ser linda e inteligente. Não precisa ser magra e inteligente. Escolha o que você quer ser, né? Se você escolher uma carreira, abraça essa carreira. Isso que tem a ver com o que a Alexis fala. Abrace o que você está fazendo. Faça com intensidade o que você está fazendo. Abrace a sua paixão. Avalie se a empresa atual que você se encontra tem os valores, a missão e a visão que você acredita que é ideal para a sua vida. Atendo muitos coaches ao longo dos últimos mais de 6 anos de atendimento. Atendi centenas de pessoas até hoje. Quantos coachings de carreira e de vida eu fiz? Quantas constelações eu tenho feito de pessoas que estão infelizes consigo mesmas, pessoas que estão infelizes com as suas carreiras, pessoas que não sabem onde é que estão, pessoas que estão num lugar que não faz sentido para elas. Onde é que você está doando o seu tempo? A sua ausência que você pratica na sua casa, na sua família, a ausência que você provoca por estar distante, se doando para o trabalho, vale a pena? É para isso que todo dia de manhã você acorda? Para enfrentar uma selva, que você chama seu trabalho? Ou para enfrentar um lugar de aprendizado onde você é feliz? Perceba como é que você olha para o trabalho, como é que você olha para a sua carreira. Veja se você não está sendo invisível na empresa para a qual você está trabalhando. Perceba se a carreira que você tem abraçado faz sentido para você, né? Então, na constelação, eu olho para essa invisibilidade, para essa falta de propósito, para esse insucesso e para essa falta de sentido na carreira que você pode estar sentindo. Às vezes, com uma constelação, né, através dessa terapia que Bert Hellinger criou, você pode sair dela muito mais leve. Finalmente, a Alexis fala, encare o medo. O medo existe, ele não vai deixar de existir, porque o medo faz parte do kit de sobrevivência do ser humano. É instinto ter medo. Então o medo, você não vai ficar sem ele. Mas o que vai acontecer é que o medo vai te paralisar. O medo vai te esconder de ser quem você é. O medo não vai deixar com que você se mostre para quem você tem que se mostrar. O medo pode até te confortar, mas se for a sua escolha sentir medo, pense, reflita. Você pode trabalhar o que o medo causa em você. O coaching ajuda você a entender isso. A constelação olha para isso com você. Do que é que você sente medo? E a gente vai olhar para essa situação. Eu atendi uma coach hoje
que estava chorando aos prantos, né? Porque o gerente dela desafia e do modo como ele responde para ela nos questionamentos, ela se sente talvez ofendida e ela se sinta medo de perder esse trabalho e ela chora. Então perceba se o medo de ser demitida tem a ver com a sensação de que você está sendo taxado de incapaz, se o medo de ser demitido tem a ver com ficar sem dinheiro, e aí reflita se você realmente vai ficar sem dinheiro. Faça um planejamento. Se você for demitido, quantos meses você fica em casa, né? Se não entrasse nenhum centavo de renda. Se planeja. Percebe como você pode trabalhar o medo? Deixar de sentir medo você não vai sentir, mas entender o que é que você está sentindo com esse medo é possível. O que fazer com essa sensação, né? Pensa onde é que esse medo está te levando. O que você está recebendo em troca quando permite que o medo te consuma. Saiba que o medo, então, não vai ser eliminado, que ele faz parte de nós, mas que você pode controlar esse medo e o que dele for derivado. Alexis diz, né, para encerrar a live, que a invisibilidade, né, é uma escolha. Então, eu faço um convite a vocês para deixar de ser invisível. Escolha ser vista, escolha ser ouvida, escolha a sua paixão na carreira e escolha ser. Seja você e seja feliz com quem você é, exatamente do jeito que você é. Mas se mesmo assim você achar que pode ser um eu melhor, ou que precisa de ajuda para atingir esse eu ideal, para vivenciar esse eu ideal, vem para cá, vem constelar, vem fazer processos de coaching. Eu ajudo você com todo o meu amor. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por você estar aqui comigo até agora. Depois, esse aviãozinho que tem aqui na tela, aperta ele e envia para todas as pessoas que você gosta, todas as pessoas que você sabe que ainda são mornas, pessoas que são invisíveis, né? Compartilha por amor essa live, faça com que essas pessoas sejam vistas. Escolha ser vista. Um beijo para você. Boa semana a todos. Vai ficar gravada aqui na página do Instituto Sente, no IGTV, ou então no meu site www.institutosente.com.br. Lá no símbolo do YouTube tem essa live aqui gravada, tá bom? Beijo, te vejo.